Voluntário, aquilo que não é forçado, feito por espontaneidade. Essa é uma palavra que está cada vez mais sendo usada no nosso dia a dia. Mas ser voluntário não é somente você fazer algo sem ser forçado ou por conta própria. Hoje em dia, as pessoas estão usando cada vez mais isso nas empresas. E esse é um assunto que vamos discutir hoje. Começa agora o CEAP Talk Business. Hoje a gente vai falar sobre um tema que cada vez mais vem crescendo dentro das organizações, que é o voluntariado. E pra gente bater esse papo, a gente vai receber hoje aqui a Luciane Venturini. Tudo bom, Luciane? Oi, Bruno. Prazer, tudo bem? tudo bom? Prazer é meu. Hoje a Luciane ela tem mais de 5 anos de experiência em frentes de organizações sociais ou de assuntos, né, relacionados a impacto social. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o público, Luciane. Bom, como você falou, né, Bruno, meu nome é Luciane Venturini, eu trabalho na área de comunicação e responsabilidade social. Tenho diretamente com responsabilidade social, eu tenho uma ligação há mais de 5 anos, mas eu já estou no mercado de trabalho há 18 anos. E hoje a minha função é dentro de uma grande empresa, atuando na parte de responsabilidade social, que envolve investimento social, através de leis de incentivo e também muito voluntariado. Eu atuo diretamente com voluntariado empresarial. Então, Luciane, para explicar um pouquinho para o pessoal que assiste a gente, né, qual é a importância do voluntariado dentro das grandes organizações, né? Bom, Bruno, o voluntariado empresarial ele é muito relevante para a sociedade. Uma empresa hoje ela não só fabrica um produto para vender e obter um lucro, né? Ela tem um papel muito importante na sociedade. Então, tem até uma organização que cuida desse assunto no mundo, que é o Capitalismo Consciente, e eles falam justamente sobre isso. As grandes empresas, ou todas as empresas, mas principalmente as grandes, que elas têm um pouco mais de atuação e às vezes até um pouquinho mais de recurso, o papel delas vai além dos portões, né? Então, como que as empresas engajam, né, os seus funcionários, como elas atuam na sociedade, como elas usam, né, não só a mão de obra para elas, mas também para contribuir para a sociedade é algo muito importante e que tem sido fomentado cada vez mais nas corporações. A gente entende que essa ação de voluntariado, se é assim que a gente pode chamar, né, esse movimento, né, ele está crescendo cada dia mais, né? E as grandes organizações, elas têm inúmeros colaboradores, né? E indo para a nossa segunda pergunta, eu queria entender como vocês fazem para engajar esses colaboradores dentro das ações que vocês adotam. Engajamento é algo que não é tão fácil, né? Todos sabemos disso, mas é totalmente possível. Uma dica que eu daria, né? Uma empresa que pensa em fazer um voluntariado, né, como engajamento, é tentar ver o que o funcionário também gosta. Porque uma coisa que eu sempre digo, lá nas nossas ações de voluntariado que a gente faz, tem que ser bom para todo mundo. Uhum. Tem que ser bom para quem recebe e para quem está oferecendo. Porque se for uma relação ganha-ganha, todo mundo volta, né? O voluntário, ele costuma voltar se ele se sente bem com aquilo. Então tem que ser algo que a pessoa se identifique. E como o próprio nome diz, é voluntário, né? Ninguém pode ser obrigado a nada. Sim. Então ele tem que ir por livre e espontânea vontade. E aí ele vai, né? A pessoa que ela se voluntaria, ela vai quando ela se identifica com alguma causa ou quando ela se vê naquele lugar fazendo determinada ação. Então a gente procura engajar as pessoas através dos assuntos. Então a gente tem voluntariados com crianças, a gente tem voluntariados com idosos, a gente tem voluntariados para aquelas pessoas que não gostam de interação social, que vai desde pintar uma parede, fazer uma jardinagem em alguma organização. Então são vários tipos de ações que nós temos que é para determinar variados públicos, né? Então essa é uma ferramenta muito importante de engajamento. Você mapear o que você tem enquanto empresa, que a empresa apoia, e oferecer isso para os grupos, né, para os voluntários dentro da sua empresa e ver com qual causa aquelas pessoas se identificam. Aí fica mais fácil o engajamento.
Ah, legal. E, assim, olhando agora para a parte do voluntário, né, e não mais do voluntariado, mas do voluntário, qual que é a importância dessa pessoa como indivíduo, né, nas ações de voluntariado para o mundo mesmo? A gente sabe que todas as organizações que recebem ações voluntárias, o SEAP é um exemplo disso, todo mundo que a gente recebe aqui fazendo voluntariado é muito importante para a gente, mas você pode dizer para o pessoal que assiste a gente, qual que é a importância de cada indivíduo para a sua ação social? Eu diria que é uma importância que não dá nem para medir, porque é muito importante, né? Tem coisas que são intangíveis às vezes, mas, a meu ver, essas coisas intangíveis às vezes são tão importantes quanto ou até mais daquelas que a gente consegue ver, tocar, contar, sentir. E o voluntário é um personagem da sociedade que tem muita importância. Tem empresas, tem ONGs e tem hospitais, né? Tem variadas instituições, digamos assim, que contam muito com a ajuda de voluntários. E o voluntariado, né? As pessoas ficam até se sentindo um pouco, às vezes, inibidas de fazer, mas porque eu não vou ganhar um reconhecimento, ou porque eu vou lá e ninguém vai ver o que eu estou fazendo. É extremamente importante e a gente costuma dizer assim, que voluntariado vá e faça sem esperar algo em troca. Porque o ser humano, ele não tem muito essa questão, né, de gratidão muito intrínseca. Mas não é porque ele não tem que o trabalho não é importante, muito pelo contrário. Eu conheço hospitais que eles trabalham muito com voluntários e eles dependem exclusivamente de voluntários para algumas ações. E se eles não têm, o hospital não pode oferecer. Então, assim, é um trabalho muito importante. Só que ele é um trabalho de formiguinha e que não aparece nas manchetes. Então, as pessoas acham que não é importante, mas é muito importante, muito. E, puxando agora um gancho para a nossa terceira pergunta, existem empresas, né, que são menores e elas acham que o trabalho delas, que elas não conseguem fazer um trabalho voluntário por serem pequenas, talvez, então elas entendem que aquilo pode não levar tanto fruto, igual a gente estava falando do voluntário como indivíduo, né? Mas a primeira pergunta é, todas as empresas, todas as organizações podem fazer trabalho voluntário? E aí, engatando nessa mesma pergunta, quais dicas você pode dar para as empresas que estão começando num voluntariado corporativo? Todo mundo pode fazer voluntariado, empresa, pessoa física, não importa, criança, idoso, até cachorro faz voluntariado hoje em dia, né? Tem uns cachorros que são os cães de companhia ou às vezes cães de distração, né? Então todo mundo pode fazer voluntariado, inclusive as empresas pequenas. Eu trabalho numa empresa grande, mas tem ações que eu levo 10 funcionários de voluntários. 10 funcionários, você fala, mas não é nada. E às vezes esses voluntários vão fazer toda a diferença, ou no evento, ou na manutenção daquela entidade que está precisando. Uma coisa que é muito importante também, né, as pessoas que querem começar às vezes não sabem por onde, quando você oferece um programa de voluntariado, no começo vai ser um pouco baixa a adesão, as pessoas têm que conhecer primeiro, né? Elas vão se engajando conforme elas vão conhecendo. E uma coisa que dá muito certo é você convidar as famílias também. A gente abre, né, quando a gente tem um programa de voluntariado lá na empresa, a gente abre a possibilidade do funcionário levar a família dele. Ele pode levar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a esposa, o esposo, o namorado, namorada. Tem gente que leva até amigo. Que legal. E é uma companhia para esse voluntário e ele se sente feliz de não estar lá sozinho, ele ainda leva alguém para ajudar, né? E faz ali um fomento. Às vezes você chega com um grupo pequeno e você fala, não vai dar certo, muito pelo contrário, não importa o tamanho, importa o quanto as pessoas estão dispostas a fazer. O que eu acho que é importante verificar sempre, o Brasil ele tem uma lei, que é a lei do voluntariado, né? A lei do voluntário. É importante as empresas sempre se atentarem a essa legislação, porque é muito importante mesmo, né? E ficarem atentas a isso e fazer as atividades dentro do permitido, né? Tanto para voluntário funcionário quanto voluntário familiar.
e dá tudo certo. No fim, o resultado é sensacional. Sempre é gratificante, né? Sempre. E o que eu acho legal, a melhor propaganda é a boca a boca. Então, o voluntário que foi uma vez e gostou, na próxima, ele já vai levar 2 pessoas do departamento, ele já vai conversar com o colega do departamento do lado. Então, assim, a propaganda boca a boca, nesses casos, ela é muito forte. E ela é tão importante para que a empresa consiga angariar o programa, né? Levantar o programa. Por isso que eu falo que tem que ser muito bom para todo mundo. Porque se a pessoa gosta, ela volta e ainda leva mais gente. Então, a gente sabe que as grandes instituições, as grandes ONGs ou empresas do terceiro setor hoje só são grandes porque começaram com pessoas exatamente. Voluntárias, né? E todo mundo começa de pequeno, né? Com certeza. Bom, gente, o bate-papo foi muito rápido, mas muito gratificante pra gente, tá? Então, eu agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui com a gente bater um papo. Eu que agradeço. E quem gostou desse assunto e quer continuar vendo novas ideias, novos episódios do SEAP Talk Business, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de compartilhar com os amigos, pode comentar no vídeo o que você achou desse vídeo. Se tiver ideias novas, comenta com a gente e nos vemos no nosso próximo SEAP Talk Business. Valeu!